Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão Igreja Sem Paredes. Hoje, domingo, estamos aqui para mais uma vez, né, compartilharmos uma lição de vida, uma lição muito gostosa hoje, né, que nos faz uma reflexão, né, muito importante sobre aquilo que estamos ouvindo e que estamos dando ouvido, né, do que nos é falado. Né, a lição da semana 27, uma falsa culpa, e eu quero convidar, né, as minhas colegas que estão aqui comigo hoje para que possamos compartilhar aquilo que o Senhor falou ao nosso coração através da leitura dessa lição. Eu vou convidar a Melissa e assim sucessivamente. Sejam todas muito encorajadas. Oi, que é Melissa, no Amazonas. Feliz por estar compartilhando com vocês neste domingo. Nem sempre é possível participar, mas quando eu consigo, fico muito feliz, né? Grata ao Senhor pela oportunidade. E hoje, sobre a lição falsa culpa, eu estava ouvindo o podcast e estava me recordando também de outras vezes que eu já tinha ouvido essa lição, lido também. E essas últimas lições, elas vêm falando dessas questões, né, de mentiras, né, de acusações. E essa falsa culpa, ela ficou por muito tempo sobre mim, né, como um fardo. E eu lembro que o Senhor foi trabalhando até o momento que Ele me libertou disso, né, de estar dando ouvidos, né, estar acreditando nessas acusações. E, a princípio, eu não conhecia essa verdade. Então eu ficava buscando no Senhor e ele foi me esclarecendo até o ponto que eu cheguei a essa lição, né? E eu lembro que foi muito libertador, porque de alguma forma ele sempre me mostrava que eu não precisava carregar aqueles fardos, né? Que eu não precisava carregar aquelas culpas, porque ele já me libertou de tudo isso. Mas eu passei por momentos que sim, ainda carreguei por bastante tempo culpas. Eu não sabia do princípio de perguntar tudo a ele, né? Eu não tinha atentado para esse princípio de perguntar tudo a ele. E quando eu comecei a perguntar tudo a ele, tudo mudou, né? Eu lembro que ano passado, quando houve a separação, a separação novamente, e aí a minha família ficou muito abalada, né? E aí tudo que acontecia com o meu filho, eles falavam que era para eu procurar psicólogo, que era problema já por conta da saída, né, do pai terreno de casa. Porque o meu próprio filho contou, né, para os familiares o que tinha acontecido sobre a saída do pai terreno dele. E eu lembro que ele teve um princípio de infecção urinária, e aí disseram, é por conta da saída do pai dele, do pai dele de casa. E aí procura o psicólogo, né? Todas aquelas coisas. E a gente, enquanto mãe, a gente fica pensando, né? Sempre no melhor para o filho. Mas como o Senhor já tinha me mostrado esse princípio, eu sempre fui a Ele, né? Eu sempre fui a Ele e dizia, Senhor, qual a verdade, né? Qual a verdade? E o Senhor foi mostrando. E não era isso, né? Não era isso, ele foi mostrando. Sempre que acontecia alguma coisa assim, ele me mostrava a verdade, porque eu perguntava a ele. Outro dia, inclusive, eu até sorri, porque meu filho estava ali roendo a unha. E aí eu comecei a sorrir e disse, Senhor, obrigado por ter me libertado, né? Porque senão eu já iria pensar, ele já está com algum problema por conta do que aconteceu, né? E assim, mesmo que seja algum problema, como fala lá na lição, mesmo que haja uma culpa, o nosso amado ele é maior que tudo isso, né? Ele nos perdoa quando há essa culpa, e mesmo que haja algum problema, ele vai resolver, né? Ele vai resolver. Então, eu sou muito grata a ele, e, e assim,
Isso é muito libertador, né? É isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Obrigada. Beijo. Olá, meninas. Eu sou a Frida, estou aqui em Portugal e hoje eu queria compartilhar um pouquinho, né, sobre essa lição, né, tão maravilhosa, né? Uma falsa culpa. Eu, assim, como a gente já está na jornada há um tempinho, a gente já vem vindo, né, vendo essas lições já há um tempinho atrás e agora estamos renovando a nossa mente, né? Mas eu costumo dizer que a cada vez que lemos a lição parece que estamos lendo pela primeira vez, né, novamente, assim, além de renovar a mente, ainda aprendemos alguma coisa, né? E eu, enquanto estava relendo essa lição novamente, eu estava refletindo, né, sobre uma situação atual, né, que tem acontecido comigo. E essa semana, a minha filha, ela chegou para mim e falou assim: Nossa, mãe, você está tão ausente, né? Você está tão ausente, você era tão presente, sempre foi tão presente, né? E naquele momento eu parei e olhei para ela e naquele momento assim veio aquela sensação assim de culpa, né? Falei, nossa, eu realmente me senti culpada, né? Aquela culpa, né? E aí parei por uns minutos assim e tentei digerir a situação, né? E aí, depois, quando eu estava lendo essa lição novamente, eu pensei, né? Eu falei assim, refleti ali, falei assim, não, eu tenho a oportunidade agora, né? De chegar perto dela e ter uma conversa, né, com ela, né, para entender o que está acontecendo, né, o porquê dela falar assim comigo. E eu tive essa conversa com ela, né, e falei, filha, o que está acontecendo? Por que você está sentindo alguma coisa? E foi assim como a Melissa falando, né, sobre o filho, né? Essa experiência com os nossos filhos é muito bom, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade, né, que Ele me deu de ter essa conversa saudável com ela, né? E aí ela disse para mim assim, eu tô sentindo saudade de você, mãe. Tô sentindo muita falta de você. E eu falei, filha, mas eu tô aqui, eu tô sempre aqui para você. E aí ela falou assim, eu falei, o que que você quer que eu faça para que eu fique mais presente, né? Porque a mamãe precisa nesse momento ir trabalhar fora, mas você também fica na escola, né? O dia inteiro, porque aqui eles estudam o dia inteiro. E eu falei assim, enquanto eu estou no trabalho, você está na escola. E nós chegamos praticamente juntas, né? Você chega um pouquinho mais cedo. Aí ela disse para mim assim, eu quero sair com você, eu quero passear com você. E aí eu falei, tá bom, então vamos sair, vamos passear, né? E aí nós saímos ontem, né? Tivemos um dia inteirinho juntinhas, mas foi um dia tão gostoso, né? E eu senti, sabe, que aquela culpa foi saindo de mim, e eu fui conversando com ela, né, para que ela pudesse entender os momentos e tudo, mas também a oportunidade de poder ouvi-la, né, de poder ter esse coração inclinado para ouvir. E desde o início da minha jornada, eu nunca senti que ela sofreu algum dano, né? Muito pelo contrário, eu sempre vi o meu amado cuidando dela, em todos os detalhes, protegendo ela, né, de tantas mentiras, né, que e ouvindo do outro lado, né? E isso foi construindo, né, um relacionamento assim muito gostoso, né, entre eu e ela. E eu queria louvar a Deus, né, por essa oportunidade de ter saído, passado o dia inteiro com ela ontem no sábado. Foi um dia muito gostoso e só nós duas ali, né, e ter essa oportunidade, né. E falei para ela, falei assim, estou sempre aqui para você, a hora que você precisar, eu estou sempre aqui. Mas o mais importante é que o seu Pai Celestial, ele está sempre com você, a todo tempo, a todo momento, né? E pude ministrar para minha filha, que é isso que nós aprendemos, né? Nós não ministramos na vida dos filhos de ninguém, mas nós temos a oportunidade de ministrar na vida dos nossos filhos. Isso não é maravilhoso? É tão gostoso você poder ministrar na vida do seu filho, né? E eu me lembrei daquela passagem que fala, né, que enquanto a gente está andando com o nosso filho, né, no caminho, segurando na mão, a gente vai instruindo os nossos filhos no caminho que deve andar. E até pedir, né, pedir desculpa para ela, né, porque eu não percebi que eu estava tão ausente, né? Ela percebeu e eu não consegui perceber, mas ao mesmo tempo eu louvei a Deus e agradeci por ela ter essa liberdade de chegar para mim
e falar isso, né? Isso me fez livrar dessa culpa e me fez me colocar assim num lugar assim de honra, porque tem um canal aberto, né, entre eu e ela. Isso é muito gostoso, né? Eu vi que realmente o meu marido celestial, ele está fazendo um lindo trabalho, né, de não deixar nenhuma barreira entre os nossos filhos, porque eu acho que o que menos a gente quer nesse momento da nossa vida, da nossa jornada, é que os nossos filhos tenham algum segredo, né? Ou que vá procurar outras fontes, outras pessoas para conversar, para desabafar, principalmente na adolescência, né? Então, eu vi isso como algo saudável, né? Eu vi isso como proteção do meu amado. Eu vi isso como algo bom. Eu não vi como algo ruim, mas como algo bom. Então, é isso que eu queria louvar. Ele protege os nossos filhos o tempo todo e ele faz de nós, né, as mães que ele nos criou para ser. Eu estou muito feliz com isso, meninas, e é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Frida, por compartilhar. Obrigada, Melissa. Estava aqui, sou Paula, no Rio, e pensando também, né, em tantos testemunhos que ele me deu, né, nessa jornada de muita culpa, de sentir muita culpa, mas também de quando a gente reconhece que o inimigo, né, ele vem realmente para roubar, para matar e para destruir. E é ele que coloca esse sentimento de culpa no nosso coração, né? Quantas vezes eu me senti assim? Eu estava ouvindo vocês falando dos filhos, estava pensando na minha filha também. Minha filha também é uma moça, assim, né? Tem mais ou menos a mesma idade da filha da Frida. E eu fiz assim uma besteira logo no início da crise no meu casamento. Eu falei para ela, sabe? Ainda cheia com aquele sentimento muito ruim em relação ao pai. Eu acabei falando coisas que eu me arrependi muito, mas eu falei para ela e ela ficou ali, né, meio assustada com aquelas coisas que eu acabei falando. E eu sentia que, de certa forma, ela tinha algo com o pai terreno, sabe? E eu sempre ficava com essa culpa dentro de mim, que era algo que eu tinha causado, né? Pelo que eu tinha, acabei assim, querendo desabafar com uma criança, né? Uma coisa tão. Hoje eu olho e falo, como eu tive essa coragem, mas, enfim, essa culpa, né? A culpa que queria me consumir, que eu confesso para vocês que muitas vezes eu me deixei levar e eu não via nem ali a bênção do Senhor de estar ali mantendo, né, minha filha, meu filho, graças a Deus, assim, eu não via muito mal, mas quando eu via a relação dela com o pai, vinha sempre algo que eu pensava assim, eu acho eu que sou culpada disso, eu sou culpada deles não se darem melhor, eu sou culpada pelo que eu falei. E mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. E hoje eu ouvi da boca do meu marido, que é algo para mim também assim, só por isso é um milagre que eu quero aproveitar e inserir aqui no meu louvor, porque ele usou uma frase, assim, ele falou: Deus é tremendo, né? Isso para mim é algo assim, meu marido não é uma pessoa religiosa, muito longe disso, mas essa frase, né? Ele estava aqui falando de uma coisa maravilhosa que aconteceu, mas é um outro louvor, mas só dele ter falado essa frase, né? Deus é tremendo. E eles saíram, hoje eles estão ali, ó, os três saíram juntos, estão tendo, sabe, aquele momento de pai e filhos que eu nunca sonhei na minha vida que eu veria acontecer, sabe? Não, nem aqueles meus maiores sonhos. Eles hoje têm realmente assim um relacionamento maravilhoso. E toda a culpa que eu sentia, né, tudo que eu fui entregando, cada vez que eu vinha esse pensamento, eu sempre entregava para o meu amado, sempre pedia a ele, não só para curar a minha culpa, mas que esse relacionamento, se fosse algo que eu tivesse feito de errado, que ele curasse, que ele restaurasse. E hoje eu vejo todo esse restaurar do Senhor no relacionamento, né? Movendo o coração do pai para os filhos e dos filhos para o pai. Hoje eu vejo, assisto isso aqui diante dos meus olhos e só louvando, agradecendo ao Senhor por essa obra que só Ele poderia fazer, me livrando dessa culpa e restaurando esse relacionamento. Agora eu estou aqui participando porque os três estão tendo um momento deles, que é algo que eles têm juntos, né? Eles têm esse momento deles, eles gostam de ter isso. E eu fico muito feliz de poder assistir a tudo isso e dar graças e louvar o Senhor, porque Ele é muito bom. É isso, meninas. Obrigada. Gabi, você vai compartilhar, querida?
Vou sim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Então, meninas, que saudade, quanto tempo, né? Então, essa lição de hoje, esse podcast, ele veio assim muito no momento, né, que eu estou vivendo. Como a Frida falou anteriormente, essa questão da culpa, vira e mexe, né? Ela vem nas nossas vidas. No início da minha jornada, eu tive esse sentimento de culpa. E há pouco tempo também eu tive esse sentimento de culpa. Mas a gente consegue driblar esse sentimento de culpa com a própria palavra, né? Quando a gente consegue entender que nós somos seres espirituais, que nós temos um marido dedicado e amoroso, que nós temos um Deus protetor, Senhor e ajudador, essa questão da culpa, né, dos momentos ruins, das coisas estranhas que tanto acontecem conosco, a gente sabe que a culpa não é nossa, né? O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a gente não pode culpar nem a si e nem culpar a ele as coisas ruins que acontecem. E a gente sabe, né, realmente de quem é a culpa, né? Mas ele, para não se sentir culpado, ele nos acusa de alguma coisa. Eu não sei se vocês souberam, né? Eu falei para algumas, mas esse último mês de maio, sim, eu fui acometida, né, por um problema respiratório e que não foi Covid, e esse problema respiratório terminou me deixando incapacitada de ouvir, incapacitada de enxergar um pouco, incapacitada de respirar, até a luz do computador, a luz do celular me incomodavam. Eu passei uma semana sem voz, enfim, né? Foi acometida na área da saúde por esse problema, e inclusive por conta disso eu não pude nem participar de 2 ou 3 reuniões. E em determinado momento eu fiquei pensando, poxa, eu tenho um amado, um Deus tão lindo na minha vida, por que que isso está acontecendo? E no primeiro momento, o que é que a gente pensa? Poxa, eu fiz alguma coisa de errado e estou sendo punida por aquilo que eu fiz de errado, né? A gente se sente culpada de alguma coisa. Isso é o que vem nas nossas mentes no primeiro momento. Mas ele mesmo, né, sentado aqui nesse mesmo sofá onde eu estou, ele, né, nas minhas leituras, em algumas coisas que eu conseguia ouvir, ele me disse que aquilo ali era só uma guerra espiritual, né? Porque eu estou passando por um momento em que eu estou me concentrando mais no Senhor, eu estou tentando fazer a obra, eu estou focando mais em tudo aquilo que é dele, priorizando. E, obviamente, quando a gente está com esse foco, né, com enxergando essa missão de uma forma mais madura, tem alguém que não está satisfeito com isso. E se ele não está satisfeito, ele tenta afetar. E ele sabe, né, que a saúde, no meu caso, é uma área que eu não me sinto bem quando eu não estou. Lógico, ninguém se sente bem quando não está com saúde, mas eu sou mais sensível, né? Quando eu tenho dor de cabeça, eu quero logo ir tomar um chazinho, alguma coisa. Eu não gosto de remédio, não gosto de médico, mas qualquer coisa de errado que eu sinto, eu já fico um pouco ansiosa. E sabendo disso, ele me atacou nessa área e ele quis me culpar. Quando eu estou falando ele, não sei se vocês estão entendendo, né? É o nosso inimigo maior, né? E se a gente não consegue enxergar que nossas lutas são espirituais, a gente termina assumindo essa culpa. E quando a gente entende, quando a gente percebe que, na verdade, é, existe, né, essa força. E Gabriela, Liga. desliga o seu vídeo. É. Tá falhando um pouquinho. Tenta desligar o seu vídeo, por favor. que não está satisfeita por a gente ser a amada do nosso querido ele, ouviram? Sim, Pronto. agora melhorou. Então, já me fez compreender exatamente o que estava acontecendo. E como se não fosse suficiente ter sido acometida na saúde, 3 semanas depois desse problema de saúde, que inclusive hoje eu ainda estou, né, convivendo com o resquício disso, não consigo ouvir um pouco desse ouvido, mas está tudo bem, eu estou satisfeita, estou com ele aqui comigo, mas como se não bastasse,
teve um problema na estrutura daqui da minha casa. Para vocês terem ideia, eu moro aqui há 10 anos e simplesmente de uma hora para outra o teto do quarto que eu durmo achou de desabar. Uma coisa que ninguém sabe explicar. Os engenheiros vieram aqui para ver o que poderia ter acontecido, problema na estrutura, problema no material que foi usado, enfim. Mas, na verdade, eu acabei recebendo um grande livramento, porque eu estava deitada na cama, levantei para vir na sala, né? Porque eu não estava me sentindo bem, levantei, sentei um pouquinho no sofá. Foi só nesse minuto em que eu levantei da cama e vim para a sala para ter acontecido esse acidente, né? Aqui. E eu fico assim pensando, às vezes, como a gente tem a facilidade, né, de achar que nós é que somos culpadas. E se a gente não tem essa facilidade, a gente abre brecha para que ele tente nos dizer que nós somos culpadas. Mas quando a gente pensa e lembra que nós temos um marido que nos protege, que nos guia, que nos orienta, né? A gente não pode estar fazendo alguma coisa de errado para que nos sintamos culpadas. E aí eu tenho refletido muito, né, sobre essa coisa poxa, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz? Por que que eu fiz? Por que que eu não fiz? Por que que poderia ter sido de uma forma? Por que que fez de outra? Não, a gente não pode pensar assim. A gente vive na dependência dele. A gente vive confiando nele, esperando nele. O Salmo 27 falou muito comigo nesses dias, né? Que é o salmo que começa assim, dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Tem uma parte desse salmo que diz assim: Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, são eles que tropeçam e caem. Então, quando a gente está presa na palavra, quando a gente está contrita, ouvindo, meditando, colocando ela no coração, essa questão da culpa, ela fica pequenininha e a gente enxerga verdadeiramente quem é o culpado, né, das coisas ruins que acontecem com a gente. É lógico que a gente, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente procura, né? Nosso amado vem e diz assim, olha, não é assim, é para ser de outra forma. Mas como a gente ainda é um pouco carnal, às vezes a gente dá ouvido à carne, faz errado e tem o efeito errado. Mas não que ele queira que a coisa aconteça assim, ou que a gente mesmo queira, né, que a coisa aconteça assim. Ninguém vai querer o mal para si próprio. Então era isso que eu queria passar para vocês. Aquele que vem para tentar nos condenar, aquele que vem para tentar nos acusar, ele já está destruído, né? E o nosso amado está aqui para nos dar força para superar esses momentos, momentos esses que às vezes a gente se sente culpada. Sintam encorajadas, e era isso que eu queria passar para vocês. Para não me prolongar muito e dar detalhes, era sobre isso. Um beijo. Obrigada, Gabriela, pelo seu relato, né? E é um prazer tê-la, né, de volta às nossas reuniões. Estávamos todas com muita saudade. Boa noite, meninas. Eu sou Marta Esther e eu fico cada dia mais assim animada com tudo que o Senhor nos reúne aqui nessas comunhões, nos levando, né, para essas reflexões, para esse renovo da nossa mente com os capítulos que temos aprendido, com as lições de vida, que realmente são lições que trazem a cada dia, né, que lemos, que relemos, esse renovo para nossa mente, né? Quando a Frida falava sobre a filha dela, é, é exatamente o que eu vou compartilhar. A Melissa também falou do filho, depois a Paula também. Eu falei, mas eu preciso compartilhar o que o Senhor, né, falou também comigo, né, que foi exatamente sobre a minha filha, né? Porque o que que nós não podemos é deixar de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco, né? Porque o devorador, ele adora isso, né? Ele adora nos acusar das nossas falhas, dos nossos pecados, nos fazer sentir mal, né? Quando nós saber que Ele ama, né? Que nós nos que a gente se sinta mal quando a gente erra, quando a gente falha, né? E isso, né? De falharmos, de errarmos, esse sentir mal acaba nos distanciando do Senhor, né? Nos fazendo sentir vergonha. E na lição, a autora fala uma coisa que assim, me chamou muita atenção. Ela fala que
pergunta se nós, noivas, temos essa mesma habilidade, para que nós devemos fazer como o hábito mais importante da nossa vida, perguntar a ele sobre tudo, especialmente quando tudo aquilo que nós ouvimos, perguntar tudo para ele, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente vem aprendendo sempre, né? Aqui no RMI, a perguntar a ele por tudo. E sobre os nossos filhos não é diferente, né? Sobre os sentimentos deles, sobre as reações deles, né? Sobre o coração deles, como eles reagem, se aquilo que está sendo, aquilo que está no coração deles, né? E se nós não perguntarmos ao Senhor realmente se aquelas coisas são verdade, nós podemos até acabar assumindo essa falsa culpa, né? Mesmo que seja por uma parte. E aconteceu exatamente, eu compartilhei uma parte já, um relatório de louvor sobre a minha filha que estava me fazendo perguntas, né, sobre o pai terreno, e mais uma vez ela veio, né, sobre a ministração que eu pude falar com ela, e ela veio me perguntar e eu me senti culpada de não ter lutado por ela, né? Como seria a palavra certa para o mundo, né? De não ter lutado pela minha filha, exigindo o que era direito dela, né? E eu confesso que eu me senti culpada e, consequentemente, aquele sentimento negativo, assim, veio no meu coração, né, de que eu deveria ter feito, mas esses sentimentos eu percebi que não vinha dele, porque me deixou inquieta, né? Ele quer que realmente aquilo que nós cometemos, que foi errado, que nós possamos pedir a ele perdão. Se falhamos, podemos ir a ele, que ele está sempre de braços abertos, mas aquilo que está nos inquietando, que está nos trazendo inquietação no nosso coração, de falhas, e que não sejam verdades, né? Não venha dele, né? O que ele deseja é que nós nos sintamos livres, nós nos sentimos sem nenhuma culpa do que é a verdade sobre isso, né? E foi onde eu pude dizer para minha filha sobre ela descansar no Senhor, ela não, porque ela teve uma hora que ela falou: mãe, a senhora não acha que isso é justo comigo? Né? Uma situação que aconteceu e eu pude falar com ela que eu não sou de fazer justiça, que quem vai fazer justiça é o Senhor, porque Ele que tem esse poder, Ele que tem o poder de agir por mim, de lutar por mim, de agir por ela como, né? Porque mais do que eu, Ele a ama, né? Muito mais do que eu, com um amor assim grandioso, né? Então nós temos que colocar isso diante dele para que nós sejamos libertas de culpas, né? E podemos saber que ele, o nosso amado, é a verdade, que nós podemos perguntar para ele qual é a sua verdade, e nada de assumir uma culpa que não nos é devido, né? O Senhor nos pediu para que andássemos nessa jornada, nos dando princípios, nos dando direcionamentos, e se nós estamos seguindo esse direcionamento que Ele está nos pedindo que sigamos, então nós podemos descansar sabendo que Ele continuará lutando por nós, continuará lutando pelos nossos filhos e também ministrando ao coração dos nossos filhos, né, sobre as situações ou sobre as decisões que nós tomamos, né, obedecendo ao nosso marido celestial. Então, assim como a Frida, assim como todas vocês que compartilharam aqui hoje, eu quero agradecer a ele, né, por nos dar a oportunidade de renovar a nossa mente, né, de nos livrarmos dessa falsa culpa que muitas vezes vem para trazer, né, um peso em nosso coração, em nossa mente, mas sabemos que o Senhor é o Deus que tira toda a culpa, tira todo o pecado, nos livra de qualquer coisa que esteja nos fazendo trazer um fardo muito pesado sobre nós. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecendo a todas mais uma vez pela presença aqui nesse dia,